Vamos. Feliz ano novo para quem eu não dei, feliz ano novo. Que seja um ano muito abençoado para cada um de nós. Amém? Então você pode ir escolhendo seu lugar aí. Vamos dar início à nossa reunião. Na força e no poder do Espírito Santo. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode abrir no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 14. Zacarias 14, no versículo 9, diz o seguinte: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único. Amém? Só existe um Deus. Não tem mais de um Deus. Não existe outro caminho para mim e para você. Só existe um Deus. Seu nome, Jesus Cristo. E aqui está escrito o seguinte, versículo 9: O Senhor será rei sobre toda a terra. O Senhor, vou te dar uma informação, Ele ainda não reina sobre a terra. Ele reina sobre aqueles que se submetem a Ele. No caso nós, a igreja, nós estamos já sobre o reinado do Senhor, mas o Senhor ainda não reina sobre toda a terra. Mas o versículo está dizendo aqui que um dia Ele vai ser rei sobre toda a terra. Essa é a nossa grande esperança. E quando a gente reúne aqui para adorar o Senhor, para estar junto, para celebrar a ceia, é um sinal de que nós confiamos nessa promessa do Senhor. Amém? Estamos juntos nessa? O Senhor é Deus, e só existe um Deus. E um dia Ele vai ser rei sobre toda a terra. Não vai ter político, não vai ter governo, não vai ter outra religião, não vai ter nada disso. O Senhor vai ser o único rei sobre toda a terra. Nós cremos nisso, amém? O Senhor é grande, o seu nome é poderoso, e nós estamos aqui nessa manhã para juntos adorá-lo pelo Espírito Santo em nós, amém? Queria convidar você a ficar de pé, vamos entregar para Ele esse momento juntos, que estamos reunidos na presença do Senhor. Ele tem grandes coisas para fazer esse ano nas nossas vidas, na congregação, na sua casa, na sua família. O Senhor tem muito para operar e Ele vai operar através da igreja, tá? Jesus não vai operar sozinho do nada, sem você estar vinculado ao corpo de Cristo. Então Ele vai fazer muitas coisas esse ano na sua vida, mas através da igreja, dos irmãos e da comunhão que Ele gera no nosso meio, amém? Senhor, nós Te adoramos nessa manhã, Jesus. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, submetemos as nossas vidas diante do Senhor nessa manhã, crendo que o Senhor é o único Deus. Não existe outro Deus além do Senhor, e nós queremos adorá-lo nessa manhã juntos aqui como irmãos, como família, e que o Senhor se sinta à vontade no nosso meio, Deus, para tocar as nossas vidas, tocar cada um dos irmãos, ministrar sobre nós a Tua presença, a Tua vida, Deus. É o que nós precisamos, é o que nós pedimos nessa manhã, crendo que o Senhor é aquele que faz, Deus. Então vem sobre nós, Senhor, vem tocando aquilo que precisa ser tocado, Senhor, falando aos nossos corações. Cada um de nós chega aqui de um jeito, de uma maneira, mas o Senhor é aquele que conhece até o profundo do nosso ser, e o Senhor pode falar com cada um aqui, pode trazer aquilo que cada um está precisando, Deus. Nós Te adoramos e queremos entregar, Senhor, essa reunião nas Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Sujeitamos todas as coisas
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a
morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Amém. O Senhor é poderoso. Amém. Vocês concordam com isso? Enquanto eu estava orando e pensando sobre esse período de louvor aqui, me veio uma música no coração que eu gosto muito dela, tá? Ela é um pouco antiga, mas eu imagino que bastante irmãos aqui conheçam, mas quem não conhece vai aprender com a gente e a gente vai declarar isso sobre esse ano que começou, amém? Nós vamos declarar o poder do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, as nossas casas, os grupos caseiros e da congregação, amém? Então, o Davi que está lá na mídia, né? Davi, pode colocar aí o começo da próxima música, ó. Ela é assim, ó. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é um Deus que sara, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo
uma coisa para você. Às vezes a gente não entende que as situações que acontecem na nossa vida são os inimigos do Senhor contra nós. Tem muita coisa que às vezes acontece que o inimigo está muito interessado em tirar a sua paz, em tirar a sua saúde, em tirar coisas que são preciosas para você. E a Bíblia nos ensina que ele fica ao derredor, tentando tocar aqueles que são do Senhor, certo? Então isso é uma verdade. Agora, quando a gente tem o temor de Deus e a gente vive os caminhos de Jesus, o Senhor dá todas as ferramentas para que os inimigos que são dele e que tentam nos pegar, caiam por terra. Amém? Amém. Então isso é uma declaração profética que a gente faz sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, a fim de que a nossa vida seja confiada totalmente a Deus e que os inimigos do Senhor caiam por terra, porque é Ele quem é o vencedor. Amém? Jesus é o grande vencedor da história, e por isso a gente pode declarar que caiam por terra os inimigos de Deus. Amém? Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que sara, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo canto, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Só a bateria. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Seja estabelecida a casa do Senhor. Seja estabelecida a casa do Senhor. Aleluia. Que seja estabelecido esse ano, Senhor, em cada casa aqui representada, Senhor. Amém. A tua tenda, Senhor, a tua presença, a tua casa, Senhor, em nós, Deus, e na nossa congregação. Nós cremos, Jesus, que o Senhor é quem derrota todos os inimigos, Senhor, e nós confiamos nisso, nessa palavra, que o Senhor é vencedor, Deus. Então que o Senhor toque cada problema dos meus irmãos agora aqui. Só o Senhor sabe o que cada um está passando e vivendo, Deus. Sim, Senhor. E o Senhor é quem pode dar vitória, Jesus. Amém, Senhor. Nós cremos nisso, que o Senhor é abençoador. O Senhor é aquele que pode mudar trajetórias, histórias. E nós confiamos nisso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria só compartilhar algo que está no meu coração. Enquanto a gente cantava essas duas últimas músicas, que falam sobre a grandeza, o poder do nosso Deus, e sobre os inimigos que se levantam, os inimigos de Deus, que são os nossos inimigos, né? Os inimigos do nosso Deus são os nossos inimigos também. E eu me lembrei de um trecho que está no livro de Neemias. Vocês sabem que Neemias recebeu uma missão de Deus de reconstruir os muros de Jerusalém, de levantar as portas que haviam sido queimadas, e ele convoca o povo. Tem toda uma trajetória ali no livro, você pode ler na sua casa. E tem um momento, ali no capítulo 4, no versículo 14, que ele diz o seguinte: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, dos inimigos que estavam se levantando. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Como Isaac falou, os inimigos do Senhor se levantam contra nós, e eles se levantam na nossa casa. E às vezes a gente está ali orando por um familiar,
por um pai, por uma mãe, por um filho que não está no caminho do Senhor, e o tempo vai passando, e a luta está muito grande, está difícil de reconstruir esse muro. Parece que não vai dar certo, e os inimigos zombam da gente, quando a gente está nessa circunstância. Mas a palavra do Senhor para nós hoje, é que nós nos lembremos de quem é o nosso Deus. Não é por causa do nosso muito falar, não é por causa do nosso muito fazer, não é por nossa causa, mas é por causa do Senhor, que é grande e temível, que é poderoso, que está sempre perto, que ressurgiu, que venceu a morte. Ele vai fazer, Ele vai nos ajudar a terminar aquilo que a gente começou, e as nossas famílias não ficarão em ruínas, mas elas serão estabelecidas como a casa do Senhor. Então faça uma inspeção nos seus muros, veja o que precisa ser consertado. Eu quero fazer isso na minha vida. Lute, não pare de lutar. Às vezes a luta é muito pesada, é muito longa, está se prolongando, está difícil, a gente não vê a perspectiva daquilo que vai acontecer, mas o Senhor vê a eternidade, como o Juninho sempre compartilha. O Senhor vê além do que nós podemos ver. Então prossiga, anime o seu irmão a prosseguir, me anime também a prosseguir. Vamos nos animar todos os dias, como está escrito no livro de Hebreus, porque o dia do Senhor se aproxima, e é tempo da gente se animar uns aos outros, para que os muros que o Senhor quer levantar sejam estabelecidos, as suas portas sejam erguidas, para que o Rei da Glória seja recebido por nós. Amém? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade.
se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Aleluia. Creia nisso. As promessas do Senhor são incomparáveis. Não tem nada melhor do que estar seguindo os caminhos do Senhor. Amém? A Bíblia não garante pra gente que vai ser fácil. A gente vai ter um monte de problema, mas não tem caminho melhor. Amém? E estar com o Senhor é a melhor coisa que cada um de nós pode fazer. Amém? Podem se sentar, irmãos. Celcinho, faz aviso. A paz, irmãos, tudo bem? Bom dia. Os avisos, como de sempre, né? A gente tem o nosso grupo caseiro, acho que alguns já começaram, né? Mas deve estar a maioria retomando essa semana. Então, no meio da semana, tem aquele tempo que a gente está junto, num grupo menor, né? Com os irmãos. E a gente quer anunciar, em fevereiro, a gente vai ter a primeira reunião de homens aqui na igreja. Vai ser um sábado, dia 15, às 7h30. Então, esse é o aviso atual, né, para a gente poder se planejar. Então, é um sábado, às 19h30, dia 15, tá bom? E aí, semana que vem, começa as atividades também com as crianças, né, com os adolescentes, no sábado, às 3 horas. 17 horas. Vamos orar pelo céu? Ah, tem as ofertas também, esqueci. Quem tiver essas ofertas pode estar trazendo. Então, nesse mês, né? Isso. Tá bom. Dá um recado para os irmãos, né? Como a gente, os pastores, mais alguns membros da liderança, se reúnem a cada 2 semanas, né? E a gente se planejou esse mês de janeiro, ter reunião toda semana, para estar orando, para estar buscando em Deus estratégias para esse novo ano que está se iniciando. Tá bom, irmão? Só para também comunicar a vocês que a gente se reúne a cada 15 dias, mas a gente vai fazer um tempo mais assim intensivo no mês de janeiro para essa caminhada de 2025, entendendo que todos estamos juntos, né? A gente está aqui para servir, para apoiar uns aos outros, e a gente conta com cada um de vocês também, tá bom, irmão? Amém? Estenda sua mão. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. E queremos agora também pedir pela sua palavra, Senhor, que será ministrada através da vida do Celso, Pai. Abençoa a sua vida, Senhor. Guarda, Senhor, seu coração, guarda aquilo que ele estudou, aquilo que ele colocou diante de Ti e aquilo que o Senhor colocou na sua vida para comunicar a sua igreja nessa manhã, Pai. Abençoamos a sua casa, a sua família. Seja com ele, Pai, nesse tempo, Pai. Que possamos também estar atentos, com nossos ouvidos abertos, nosso coração disponível, Pai, para ouvir e aprender e a praticar aquilo que temos ouvido, Senhor. Abençoa essa manhã em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém, irmãos. Antes da gente compartilhar, a gente propôs no ano passado, e queria ver se hoje é possível também, alguns irmãos darem algumas palavrinhas curtas de 1 minuto, 1 minuto e meio, sobre aquilo que Deus tem feito. Hein? Pode ser uma exortação, pode ser qualquer coisa. A Bíblia diz que quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem profecia, que seja tudo feito para a glória dele. Então, queria fazer um convite, se alguém tem algo a compartilhar, a gente vai passando o microfone aí. Ok? Quem é o primeiro aí? Alete. Tá. À medida que mais alguém for surgindo, a gente vai... É um tempo curtinho, né? Só para dar uma quebrada, né? Tá ligado já. Alô, 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 alô. Acho que precisa dar mais ganho nele, talvez. Alô, alô, ei, ô. Alô, alô. Alô, alô. Se não der, a gente pega o normal mesmo, que vai seguir. Porque eles estão ajustando lá. Obrigado, pode ligar. Bom dia, irmãos. Só vim aqui à frente porque queria ler o texto e apoiar a Bíblia aqui. Senão eu vou ficar com microfone e Bíblia, não vai dar certo, né? Na verdade, o Celso falou de uma exortação. E é mais ou menos isso que eu gostaria de conversar com os irmãos dessa primeira reunião desse ano aqui para nós, congregação. Alguma coisa que sempre está no meu coração, me alertando e chamando a minha atenção. Então eu queria ler uns 2 versículos, o 3, no livro de Joel. Joel no capítulo 2. Joel capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o novo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua geração ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Eu quero falar assim, em poucas palavras, baseado nesse texto aqui, que ele fala assim, primeiro ele fala da reunião solene. Eu gosto da palavra solene. Solene não quer dizer que é assim, tudo, a gente não pode se mexer nem para cá, nem para lá, nem para frente, nem para trás, mas é um coração de temor a Deus. Um coração diante de Deus de temor. E temor não é também um medo, mas sim um respeito para com Deus, para com as coisas que fazemos que diz respeito ao Senhor. E eu queria falar sobre as crianças, sabe? A gente tem visto muitas situações difíceis, então eu queria deixar um desafio aqui nessa manhã, para nós nesse ano aqui, seguindo o que a Fernanda começou a falar aqui, atentar para a vida delas, nas nossas casas, né, nas nossas famílias, nossos parentes, as pessoas que nos cercam, nosso trabalho. Temos muitos irmãos aqui que têm crianças próximos a si por causa do trabalho ali, enfermeiros, né? Assistentes sociais, professores, como tivemos aqui aquele dia falando dos professores, temos muitos irmãos. E onde estivermos, as crianças estão ao nosso redor, não estão? E o texto aqui
Vejam assim, a Bíblia fala assim, reunir os anciãos, reunir os filhinhos. Filhinhos não são crianças? São crianças. E os que mamam também são os mais pequenos também. Então, irmão, vamos orar. Vamos estar orando nos grupos caseiros, nos lares redentores, a igreja, todos os lugares. Vamos orar por eles, porque, como o Joel disse aqui, que não ocorra a entrega da geração ao opróbrio. Então, vamos guardar a vida deles, vamos interceder, vamos cuidar, vamos seguir tudo que fazemos. Sei que não é novo, mas eu queria ressaltar, porque eu fiquei muito impressionada com duas frases, 1 minuto que eu ouvi uma pessoa, é uma ex-ministra, e ela é senadora hoje, e ela disse assim: só eu conheço mais ou menos 11 grupos de adolescentes que tratam ali de assuntos, né, que diz respeito à própria vida. Não queria, assim, estender muito, porque é muito, assim, grave, né? Então, vamos atentar para isso, vamos orar pelo nosso país, nossa cidade, nosso estado, nosso país e pelas crianças do mundo. É inadmissível, às vezes, que uma criança está dentro de um quarto, ali protegida, e um tiro, alguma coisa alcança ela. É triste demais, sabe? Então, vamos orar, irmão. Tenha no coração essa oração esse ano, e a oportunidade que você tiver, você pode estar orando e cuidando dela e ensinando a palavra de Deus. Amém? Queria deixar esse desafio. Eu tenho esse propósito no meu coração esse ano aqui. E queria que nós tivéssemos, assim, como congregação, isso. E Deus nos ajude nisso. Amém? Os irmãos me ouvem daqui, né? Eu queria agradecer à igreja, que ao longo de 2024, né, orou pelo meu pai. Foram 3 períodos longos de internação. Então, em 2024, ele ficou 105 dias internado ao todo, né? Entre 1/4 e 1/3 do ano aí. O último período agora foi o mais longo, né? Ele ficou 42 dias internado. Teve alta no dia 24 de dezembro. Então, graças a Deus, ele está bem, está se alimentando bem, né? Que quando ele começa a ficar meio mal, ele para de comer, começa a emagrecer muito. Mas, graças a Deus, ele está bem, está em processo de recuperação ainda, né? Os últimos exames que ele fez apontam que não há mais evidências de câncer, então que ele está em remissão total, graças a Deus. Mas a imunidade dele ainda está baixinha, assim, sofrendo algumas oscilações. Então, agradeço muito aos irmãos pelas orações, pelo cuidado comigo. Sempre me mandavam mensagem, perguntando como meu pai estava, como que eu estava, né? Então, agradeço muito e peço que continuem orando, né, para que a vitória seja completa. Amém? Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Eu quero contar uma bênção também parecida com a da nossa irmã. Alguns aqui oraram conosco, né, pela cura da minha irmã, que estava também com câncer, com 6 metástases. E foi bem grave mesmo. E o Senhor ouviu. O câncer principal, o nódulo principal, ele estava medindo 7 centímetros. Ele reduziu para 0,7 centímetros. Eles não queriam nem operar a minha irmã. Foi uma coisa maravilhosa e fruto de muita oração, de muita súplica ao Senhor e da bênção do Senhor respondendo, né? Então, diminuiu, desapareceu, mas operou tudo. Ela exigiu a operação. Quando ela exigiu a operação, eles descobriram mais 3. Já tiraram e ela já está boa e na batalha aí de novo. E o Jean-Louis, que é o meu marido, né? E alguns irmãos também oraram conosco. O Jean-Louis foi uma coisa interessante. Apareceu uma coisa aqui enorme. Eles falaram que era um carcinoma, né?
e que ele tinha que fazer a biópsia, mas os médicos saíram de férias agora no mês de dezembro, e ele só ia fazer a biópsia agora em janeiro. O que aconteceu? A bolha desapareceu, a gente não sabe nem o que vai mostrar mais para o médico. A gente vai achar que eu tenho foto para provar, mas a bolha simplesmente desapareceu. Então, esse é o nosso Deus, e eu quero agradecer também aos irmãos que oraram conosco, e falar mais uma vez que eu amo muito essa igreja, amo muito vocês, e aqui estou. Amém, amados? Acho que pode desativar isso aqui, né? Aí dá menos microfone. Vamos lá. A gente queria compartilhar um tema que tem muito a ver com esse período, né, comediano. Então, o verso que a gente vai, assim, é o texto base nosso, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Está no Salmo 90:12, né? Bom, amados, a vida é breve, né? E contar nossos dias, ele ajuda a gente a valorizar cada momento da nossa vida, ok? Assim como Paulo nos lembra, né, em Efésios 5, 15 e 16, que a gente vai ler depois, a gente deve andar com sabedoria, aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem, sabe? A gente refletir sobre a nossa mortalidade, né? A brevidade da nossa vida. A gente é levado a viver com propósito e buscar o que é realmente importante, porque não dá tempo da gente se ocupar de tudo que a gente acha que é importante. Tem coisas que é importante para uns, outras coisas são importantes para outros. Como a vida é muito curta, e a gente não faz noção disso, a gente acha que é muito viver 80, 90 anos, não é nada. O que é isso diante da eternidade, meu amado? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Principalmente agora, nesse começo de ano, que a gente começa a se planejar um pouco, a pensar o que eu vou construir, o que eu vou realizar, né? Quando a gente, né, nós vamos falar sobre um novo ano, um novo recomeço agora, né? Que um novo ano é uma oportunidade de reflexão, de renovação, de comprometimento com a vontade de Deus. Quando a gente se alinha aos propósitos de Cristo, no caso, que é o nosso alvo, né, as expectativas elas são moldadas na palavra e no desejo de agradar a Ele, tá? Algumas expectativas e motivações, a gente vai descrever algumas aqui, no sentido de cumprir a vontade de Deus. A primeira coisa que nós vamos falar é buscar a vontade de Deus acima da nossa, né? Submeter o nosso plano ao Senhor, buscar a direção dEle em todas as áreas da nossa vida. Mesmo que isso signifique abandonar o que é familiar ou o que é confortável. Renovar nossa mente diariamente para discernir e seguir diretamente a vontade de Deus. Vamos ler o Salmos 37:5, que fala sobre isso, né? Já começa dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Um outro verso também: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está em Romanos 12:2, né? Bom, outro item também, que o tempo está meio curtinho, então a gente vai correr um pouquinho também. Crescer em fé e obediência, né? Confiar em Deus mesmo em situações desafiadoras, né? Acreditando que Ele tem o controle e nos capacita para enfrentar o desconhecido, aquilo que a gente não tem noção, né? Como Abraão está disposto a seguir a Deus para novos lugares ou desafios, confiando em suas promessas. Onde a gente tem base nisso? 2 Coríntios 5:7, que ele diz o quê? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A gente canta isso de vez em quando também, né? Não nos pautamos por aquilo que nós estamos vendo, mas o que nos leva, né? O que nos move? Aquilo que nós cremos. O que é fé? O que é crer? É você acreditar na existência daquilo que nossos olhos não conseguem ver, né? Por mais impossível que seja. Isso é fé. E pela fé, né, no Hebreus 11:8 também diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Quer dizer, você vai rumo ao desconhecido, mas pela fé você vai.
Não falo, mas será que está certo, está seguro aí? Se é a minha fé que está me levando, amado, eu vou em frente. Posso quebrar a cara? Posso quebrar a cara. Porque eu sou finito, eu sou limitado. Mas Deus, Ele enxerga além daquilo que nós estamos vendo. Ele sabe para onde Ele nos quer levar. E a gente, quando recebe um chamado, uma direção de Deus, eu não posso ficar baseado naquilo que eu acho. Eu tenho que me basear naquilo que Deus me levou a fazer, a construir, né? Isso é uma coisa. Tudo isso nós estamos falando agora porque não é porque eu estou dizendo para os irmãos que deve ser assim. Deus falou para mim, faça assim. O que Ele está fazendo simplesmente é compartilhar com os irmãos aquilo que Deus está me cobrando. Que os irmãos podem achar que a gente está levando uma palavra, apontando o dedo, isso não é isso. Eu estou repartindo algo que Deus me tem incomodado, com os irmãos também. Para que os irmãos também se preocupem com isso. Analisa, julga o que eu estou falando. Vê aquilo que é realmente de proveito, aquilo que realmente está edificando a cada um. Tá? Vamos lá então para o terceiro tópico. Sair da zona de conforto para servir ao próximo. Isso aí é uma coisa que começa a pegar um pouquinho. Esses dias a gente estava comentando, né, que, poxa, mas eu participo das reuniões dos cultos, eu participo das reuniões do pequeno grupo, tá? Vou nas reuniões de oração, então já está bom. Amado, isso é o mínimo, é o óbvio. Deus quer, amado, que a gente viva acima da mediocridade. O que é mediocridade? Medíocre, aquilo que é mediano, aquilo que está na média. A gente nem está falando daquilo que é ruim, daquilo que é insignificante. Nós estamos falando que a mediocridade já é ruim. Lembra um post que de vez em quando a gente coloca nas pregações aqui? Gente normal não muda o mundo. Já pus algumas vezes. Gente normal não muda o mundo. Então, amado, gente medíocre não muda o mundo. Deus quer levar a gente para a excelência, para o caminho da excelência. Não é marcar o ponto, picar o cartão bonitinho, aquela coisa, não. É mais do que isso. É realmente a gente acudir, irmãos. Por exemplo, Janaína. Você quebrou o coração da gente esses dias. Foi visitar a gente lá, né? Fazer um carinho para minha esposa. Aquilo quebrou a gente, sabe? A gente não esperava. Muito obrigado, Janaína. Obrigado mesmo. Deus abençoe e te dê graça que continue esse ministério assim, de acolher, de fazer carinho. Nós precisamos de gente assim também. Coisas pequenas, mas que significa muito para a gente, sabe? Então, a gente tem que sair dessa zona de conforto, sabe? Amar e servir os outros com humildade. Colocar suas necessidades acima das nossas, amados. Entender que servir ao próximo é servir a Cristo e buscar maneiras práticas de fazer isso em nossas comunidades. Não é ficar vomitando teoria, mas realmente se dá. Agir mais do que falar, tá? Tem um ditado aí que eu não sei quem inventou, quem falou, não é bíblico nada, que diz que, como é que é o negócio? O discurso, ele move multidões ou coisa assim, né? Mas o exemplo arrasta multidões. Ou seja, o fazer, ele obriga a gente a querer fazer também. Porque é o exemplo, aquilo que Jesus fez. Como é que a gente pode reclamar para o Senhor que o caminho é tão difícil se o próprio Filho dele se despiu da glória, lavou nossos pés, foi cuspido por nós, tomou pedra, um monte de coisa, porque ele nos amou primeiro. O que é pior do que isso? Do que nós estamos lamentando e reclamando? Se o Filho de Deus, ele se humilhou debaixo dos nossos pés, literalmente debaixo dos nossos pés, né? Há que se pensar. Amados, Filipenses 2:3, ele diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Outro verso em Mateus 25:40,
O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando fala sobre os pequeninos, né? Amém? Outro item também, aproveitar as oportunidades para o reino. Reconhecer e aproveitar as oportunidades para fazer o bem, especialmente para aqueles que estão ao nosso redor. Viver com intencionalidade, usando tempo e recursos para glorificar a Deus. As coisas que eu tenho, que eu lanço mão, é para glorificar a Deus ou é para chamar atenção sobre mim? É eu que tenho carência de atenção ou a minha carência é realmente exibir a imagem e semelhança do Cristo, do nosso Deus, para as outras pessoas, né? Qual que é a minha prioridade? Olha lá, Gálatas 6,10, ele diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós estamos enfatizando esse negócio de lares redentores, igreja nas casas. Amado, o meu lar redentor tem que começar aqui dentro. Porque nós somos os da casa. A partir do momento que eu consigo fazer com que as pessoas se sintam como minhas irmãs, sintam que eu sou o irmão delas, aí eu estou apto para trazer outras vidas que não conhecem a palavra, para que eu seja um lar redentor para elas. Senão vou ficar com o pé em dois barcos. Então, primeiro, essa cordialidade, isso tem que fazer parte, nós temos que ruminar isso. E já na sequência, buscar o perdido também. Como aquilo que a gente estava falando agora há pouco, o exemplo arrasta. Né? O que mais? Portanto, vede o próximo versículo aqui que está em Efésios 5:15, 16, que a gente citou no começo da palavra. Né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Antes, amado, a gente tem aquele negócio de a gente malemar, assim, tinha para comprar as coisas, ia trabalhar de bicicleta, né? Faça chuva, faça sol, porque não tinha carro na garagem e não tinha condição de ter um carro. E dava para a gente ter a nossa esposa em casa, cuidando dos filhos, enquanto a gente ia trabalhar de bicicleta para trazer alguma coisa para conseguir abastecer a casa. Que tempos bons aquele. A gente ganhava pouquinho, mas hoje não. Hoje o homem e a mulher, por causa do custo de vida, uma série de implicações, os dois têm que trabalhar o dia inteiro, ganhar bem, ter cargo bom, para conseguir pagar as contas no fim do mês. Então o negócio tá complicado. Não é tão simples assim. O meu primeiro emprego foi em 72. Eu era um moleque. Trabalhando numa guilhotina de cortar papel, que se eu pusesse o dedo lá, não ia nem sentir na hora que cortou. Hoje não pode mais, né? Porque o menor aprendiz, agora tem uma legislação, é 6 horas por dia só, tá? Uma série de coisas, não pode pôr em ambiente perigoso, aquela coisa toda, né? Mas aquele tempo, não estou defendendo, eu estou dizendo que hoje, embora tenha havido avanço, um monte de coisa, mas os dias são maus. O que está na palavra não é errado, é real mesmo. Nós ganhamos mundo e fundo e vai tudo pelo ralo, em segundos. Recebeu, não é que está sobrando dinheiro, ele cobriu o especial para zerar a conta. Mais ou menos isso que está acontecendo. Então, amados, só resta realmente a graça de Deus sobre a vida da gente. Outro desafio, ser transformado e transformar outros. Cumprir a grande comissão compartilhando o Evangelho e discipulando outros com amor e dedicação. Buscar a transformação contínua no Espírito Santo de Deus para refletir a glória de Cristo nas nossas vidas. O que diz Mateus 28:19? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coríntios 3:18, 2 Coríntios 3:18, o que diz lá? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados
de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém, amados? Outro item, enfrentar medo com coragem e dependência em Deus. Enfrentar desafio com coragem, sabendo que Deus é fiel e Ele está do nosso lado. Ah, mas tem mais gente, mas mais gente são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vocês já devem ter visto essa passagem, né? Que tinha um monte de guerreiro lá vindo, mas nós temos muito mais do que eles. Fica tranquilo. Isso é alguém que estava enxergando realmente o cuidado e a provisão de Deus, né? O que diz em Josué 1:9, amados? Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Quantos creem aqui que 2025 é o ano aceitável do Senhor? É o ano da mudança, é o ano realmente da gente realizar coisas novas, não ser mais o mesmo. Quantos creem nisso? Eu creio. Não porque esse ano é diferente dos outros, não é isso. É realmente a gente viver o tempo todo dizendo, renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Que tudo que tem dentro de mim precisa ser mudado. A nossa vida não é uma evolução, não é ir na direção do alvo, na direção do varão perfeito. Então não é que eu vou começar agora em 2020, já teria que ter começado. Não começou? Então começa. Já começou? Aleluia. Continua. Não para. Tem um provérbio, acho que provérbio árabe, não tem nada a ver com a Bíblia, que diz assim: aquele que resolve se sentar e ficar lamentando das coisas que não deu certo, mais ou menos assim, eu tenho ele escrito isso aqui. Aquele que resolve sentar e reclamar, dizer que as coisas não estão dando certo, verificará com o tempo que aqueles que não ficaram reclamando ao longo do caminho, mas contribuíram e lutaram, mesmo sofrendo algumas derrotas, estão tão lá na frente que dificilmente serão alcançados. Então, assim, quem demorou para agir, vai ficar um pouquinho para trás. Mas não para, meu. Vai em frente, é melhor do que ficar lá esperando a morte chegar. Né? Nós não fomos chamados para ficar mofando dentro de casa, no portão, movendo os carros, aquela coisa, ver a morte chegar. Nós fomos chamados a ser agente de transformação. Porque Jesus nos chamou, vem comigo. Só por isso. Ele nos chamou só para a gente, eu tenho a salvação, eu batizei, amém. Isso aí é abaixo da mediocridade. A gente pensa assim, é abaixo da mediocridade. Mediocridade está muito na frente. Né? Então vamos lá. Continuar aqui. Agora vamos falar uma coisinha remindo o nosso tempo. Amados, a expressão remir o tempo é uma forma de destacar a importância de viver com sabedoria, tá? Aproveitando bem as oportunidades, sendo diligente em relação ao propósito de Deus. Diligente. O que é diligente? O que é ser diligente? O que é uma diligência? A palavra diligente, ela tem vários aspectos. Esse que nós estamos falando aqui é no sentido de zelar, vigiar, cuidar, acompanhar. É certo que tem diligência, que é aquela carruagem de cavalo também chama diligência. Em perícia trabalhista, ou tributário, o que quer que seja, diligência é um momento da perícia, onde o perito vai lá examinar para ver se tem irregularidades ou não. Isso chama diligência também. Então tem várias coisas que significa a palavra diligente, né? No direito, né? Serviço judicial realizado dentro ou fora dos tribunais ou cartório. Quando o oficial da justiça vai lá bater no teu portão lá para te entregar
uma notificação, uma intimação, é uma diligência que ele está fazendo. No Exército, serviço extraordinário, feito fora do quartel. Investigação oficial, busca. Tá? Na Bíblia, a diligência, amados, ela é uma virtude que consiste em pensar no bem com carinho, alegria e prontidão. Diligência. A palavra diligência, na verdade, a origem latina dela vem do verbo latino diligere, que significa amar. Então, para nós, amados, é mais profundo esse termo, diligência. Agir diligentemente, né? Uns com os outros. Amém? Vamos ver um verso aqui em Efésios 5, 15 e 16, onde Paulo está nos alertando a viver com santidade, né? Aproveitar as oportunidades dadas por Deus, principalmente em tempos difíceis, né? Remir o tempo significa o que, amado? Resgatar e aproveitar ao máximo cada ocasião para fazer o bem. Olha lá o que diz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Outro verso também que nós vamos abrir aqui, em Colossenses 4, 5. Nós somos encorajados, amado, a sermos sábios em nossas interações com os não crentes, né? Usando cada oportunidade para compartilhar o amor de Deus e refletir a sua graça. O que está dizendo? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Um outro item também que é o Salmo 90, 12, né? Nós já estamos indo para o finalzinho já. O salmista, ele reconhece a brevidade da vida aqui, né? Ele pede sabedoria para usar o tempo com propósito e consciência de sua importância. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Amém? Eclesiastes 3:1 agora. Deus, ele está designando um tempo apropriado para cada coisa, né? Salomão, ele está refletindo o que é aí, amado, nesse verso? Sobre a importância de discernir e aproveitar cada momento, que cada coisa tem seu tempo específico, né? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Outro item também, João 9:4. A gente está se prendendo mais à palavra realmente, porque a gente quer levar os irmãos a refletir aquilo que está na palavra. Aquilo que ele está comentando, tal. Depois eu mando, acabando aqui, eu já mando no zap da igreja. Aí os irmãos têm tudo um pouco mais do que o que ele está falando aqui. O que Jesus está alertando nesse verso, amado? Sobre a urgência de aproveitar o tempo presente para fazer a obra de Deus, pois as oportunidades podem se perder. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aí não tem mais o que fazer. Parábola das 10 virgens, todos conhecem. Algumas, quando resolveram se mexer, o bonde já tinha passado. E adiantou e pediu, não, por favor, misericórdia. Ele é misericordioso. Mas eu não fui diligente. O que aconteceu? Colhi o resultado disso. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, né? Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Amém? A gente leu de novo para que os irmãos percebam a importância do que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente declara, somos a igreja do Senhor, somos o povo escolhido, a nação santa. O que é santo? Separado. Nós somos separados para ampliar as veredas do Senhor
nessa cidade que nós estamos aqui. Então nós temos um propósito. Não é vir aqui na reunião. É expressar realmente a imagem semelhante daquele que nos criou e nos chamou para o seu reino. Vamos ver um outro item agora, que é a importância de agir com diligência e prudência para aproveitar as oportunidades. Provérbios 6, do 6 ao 8, né? Ele não está falando especificamente nesse verso aí que vocês estão vendo, sobre remir o tempo. Mas você subentende isso, né? E pior, ele não está só falando em remir o tempo. Ele está querendo que a gente saia da nossa zona de conforto. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. O que mais que está dizendo? Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Quer dizer, ela trabalha no momento certo cada etapa da sua subsistência. Tem o tempo certo para colher, o tempo certo para armazenar. E não precisa da rainha ficar dando ordem para os súditos lá fazer. Elas fazem. Porque o viver para elas é trabalhar. Assim como para a abelha, né? Não precisa que a rainha fique dando ordem no ouvido dela. Ela faz. Porque para ela também o viver é trabalhar. Então, quando Deus usa assim figuras como essa da formiga, da abelha, gente, que vergonha, eu não sou nem uma formiga e nem uma abelha. Será que ela trabalha menos do que eu? Eu acho que não. Quanto tempo de vida dura uma formiga ou uma abelha? Ou melhor, quantas horas ou quantos dias dura? Tem coisas que antes eu tinha dó, né? O pernilongo, ele só vive 2,2 dias. Que dózinho. Que dózinho. Deve viver nem um segundo. Vivo pondo inseticida lá que intoxica a gente lá para aquele negócio não vir picar a gente, pô. Mas ela vive 2,2 dias. Dá uma trovoada, uma barulheira ali. Um pernilongo consegue ouvir o outro do outro lado da calçada, com o trânsito passando, gente berrando, tudo. Ele percebe. E não adianta ser, vou respirar bem de levinho, ele não ouve minha respiração, não vem me picar. Esquece, velho. Acende a luz, pega a tua raquete daquela que é com bateria chinesa lá e vai. Começa. Não vai catar o pano e bater que vai ficar uma obra de arte moderna, a tua parede e teu teto do quarto. Não tem o que fazer. Então esses bichos aí, eles são mais ligeiros que a gente, né? Formiga, abelha. Então que sejam essas coisas insignificantes lições para a vida da gente, né? Que a palavra está dando exemplo, né? Outra coisa também, amado, é a brevidade da vida, né? Tiago, ele nos desafia a viver de forma intencional, aproveitar cada momento para cumprir a vontade de Deus, que está em Tiago 4,14, que está dizendo lá: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Outro dia, não sei se aqui ou numa reunião, estava comentando, nós fazemos parte do sistema solar, né? Que tem uma estrela de 5ª categoria e os planetas que ficam orbitando em volta dela. Muito bem. O próximo planeta mais próximo ao Sol, nós morreríamos queimados de tanto calor. O planeta já depois do nosso, nós morreríamos congelados de tanto frio, né? Pô, então a Terra é especial. Para nós, sim. E é uma coisa que a gente passa a vida inteira, se sair de foguete, não chega no final da vida no último planeta, por enquanto, pelo menos. De tão enorme que é. Se a gente pegar uma foto da Via Láctea, foto, coisa de satélite, tá? Ou desenho, ou mapa, o sistema solar
é um cisco no meio dessa espiral que é a Via Láctea, onde está inserido o sistema solar. Quão pequeno nós somos, amado, dá para ter ideia? Nós não somos nem micróbio, nem ameba, perto dessa enormidade que Deus criou, né? Então, para a gente ter uma noção do quão finitos somos, quanto nós precisamos realmente valorizar estarmos vivos, em pé hoje, em 2025. E temos coisa para fazer, e não é pouca. Uma das coisas que uma vez, às vezes eu leio algumas coisas do Rodolfo Abrantes, né? A gente canta alguns cânticos dele aqui. O mais conhecido é aquele, né, do Isaías, né? Um menino nasceu como filho, se vos deu. O Rodolfo Abrantes, ele era o autor das músicas como é que chama a banda lá, que ele era antes? Raimundos. Eram letras depravadas, e ele abriu mão disso, porque ele falou, agora que eu conheci a graça, não faz sentido eu estar nisso aqui, porque eu tenho que cantar aquilo que eu acredito. Naquele tempo, aquilo que eu compunha, eu cantava, eu acreditava naquilo. Agora a minha crença é outra, por isso que eu abri mão disso. Escolheu, em vez de ser artista, ganhar, ser pregador do evangelho. Simplesmente assim. Aí ele fala, né, sobre disputas que às vezes tem, né? Porque quer disputar o nome da denominação, às vezes briga familiar por causa do nome da denominação, por causa do domínio da congregação, aquela coisa toda. Ele falou, cara, sai dessa. Os hospitais, as cadeias, as praças públicas, os bairros carentes, está cheio de serviço para fazer, cheio de coisa para fazer. Não fica brigando com aquela meia dúzia daquele pedacinho que você está. Está cheio de serviço para quem quer servir a Deus. Ele fala assim, para a gente ver como nós somos pequenos, como nós pensamos pequeno demais, né? Amados, concluindo agora. Nós temos que pensar no seguinte, a igreja não é como uma empresa que tem chefes e comandados, né? Aquela coisa, sistema, aquela coisa. A igreja não é isso. Ela é mais que isso. Ela é formada por servos e pelo seu Senhor. Essa é a igreja. Uma pergunta que eu faria para os irmãos pensar dentro de si. Quem é o Senhor e quem são os servos? Pensa dentro de você. Como nós estamos lidando com o nosso tempo? Queremos de fato frutificar? Eu quero realmente trazer vidas a uma transformação, uma conversão, a um batismo, a levar outras vidas a conhecer a palavra. Eu quero fazer isso. Eu estou a fim de fazer isso. Não é vir aqui ao culto só. Isso aqui é o mínimo, é o de menos. É mais do que isso Deus está nos chamando, sabe? A gente ser luz e sal. Porque se o sal não tiver sabor, para que ele serve? Para ser pisado. Ele é grão de areia. Não serve para nada. O vinho, por exemplo. O vinho, quando vinagra. Esses dias eu perguntei para o Giovanni aí, né, que entende disso aí. O que acontece com o vinho se ele vinagrar? Dá para usar na salada como vinagre? Dá, Giovanni? Não dá. Não dá. Para que ele serve? Chegar no ralo do esgoto e jogar fora. Para que algum tratamento de água neutralize aqueles elementos lá e pelo menos retire o H2O daquele vinho que eu joguei fora. Só isso que dá para fazer. Não serve nem para vinagre, para limpeza, não serve para nada. É lixo. Se nós não queremos frutificar, analogamente, né? Gente, eu estou falando isso com vergonha, porque Deus tem me incomodado nisso, sabe? Queria que os irmãos sentissem nesse termo. É Deus falando para nós. Eu estou aqui sentado, vendo Deus falar isso aí, e cada vez pondo mais a cara no meio de vergonha, sabe? Fomos chamados unicamente para sermos salvos ou para sermos multiplicadores da vida de Cristo
que Ele nos proporcionou. Para que nós somos chamados? Sabe? Qual o nosso papel no reino de Deus? São perguntas que eu gostaria que os irmãos se fizessem. A palavra não diz: examine o homem a si mesmo, e assim tome do pão e beba do cálice. Então, examine-se. Nesse momento agora que nós vamos ter da ceia, faça uma autoanálise. Não porque eu falei nada disso. Isso aqui é só palavra de Deus, só. Não tem nenhum achismo, nada. Pense. A igreja, ela é formada por servos e o Senhor Jesus. Existem ministérios específicos e ministérios comuns. A gente já falou algumas vezes aqui. Quais são os ministérios específicos? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses são a hierarquia da igreja. Não, esses são servos. Porque depois, continuando o versículo, diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então esse dotar de habilidades, de capacidades, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é para aperfeiçoar os amados. É um serviço. Tá. Então esses estão trabalhando para atender o povo, tá? E o povo, o que tem que fazer? Tem 2 ministérios que são comuns: pregar o evangelho, atentar, né, uns aos outros, né? E fazer discípulo. Isso é para todo mundo. Não tem cargo para isso. Quando a palavra diz que, né, a própria igreja coproduz o seu crescimento em amor, é porque há um entrelaçamento. Juntas, medulas, essas articulações. O meu corpo, ele trabalha sem que eu fique dando ordem para o dedo dobrar, o outro desdobrar, tá? Porque eles têm uma independência. Lógico que estão ligados ao sistema nervoso central. Mas eles estão atuando para que todo o conjunto chamado corpo humano funcione. Assim é a igreja. Existem ministérios específicos e ministérios comuns. Enfim, tem trabalho para todo mundo. Não tem ninguém para ficar assistente. Telespectador: não, meu ministério é esse, então eu não preciso evangelizar então, porque eu sou profeta. Outro dia o Tony falou isso lá na chácara, né? Trabalho é para todo mundo. Se eu acho que eu sou mestre, que eu sou aquilo, eu também tenho que pôr a mão na massa e fazer igual aos outros. Então não tem essa de uns são mais, outros são menos. Todos. A igreja é Jesus e os salvos. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência que somos todos servos, eu não preciso ser cutucado para fazer as coisas. É mais ou menos essa figura que a gente está falando da formiga, da abelha. Eu tenho coisa para fazer. Tem hora que eu preciso ser atendido porque eu estou com fraqueza, sim. Às vezes eu preciso de um ombro para mim chorar, também. Às vezes eu preciso dar o ombro para que outro chore. Que eu preciso dar suporte e preciso ser suportado. Que a palavra diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Então, coisas para a gente refletir agora, enquanto a gente toma a ceia. Amém, amados? Eu creio nisso. Eu espero que isso, sim, não é porque a gente trouxe essa palavra, mas que os irmãos reflitam realmente na importância disso. Estamos com um novo recomeço, um novo ano. Temos que remir o tempo. Temos que rever algumas coisas que a gente fez lá atrás para não tornar a errar. Mas não vamos ficar sentados chorando de beiço ali. Não. Vamos levantar, bater a poeira e seguir em frente. Que nós temos muito desafio pela frente. Se ninguém tiver desafio, tem coisa errada. Amém? Vamos ficar em pé.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada um, Deus, que veio nessa manhã para glorificar o teu nome, Senhor, para render louvores, glórias e honras a ti, Senhor, para te adorar, Senhor, para reconhecer e proclamar o teu senhorio, Senhor, que tu és acima de todo nome, Senhor. Aleluia. Quero clamar pela vida do irmão que está ao meu lado agora, Senhor, para que ele seja também uma fortaleza, Senhor, para que ele derrube aquelas coisas que tem feito, às vezes, ele ficar cabisbaixo, ficar triste, Senhor, às vezes sem uma perspectiva, sem uma esperança. Senhor, reanima-nos, Senhor, faz com que nós voltemos os nossos olhares para o Rei da Glória, que é Jesus, e nos apossemos disso, Senhor, da tua presença, do poder que o Senhor tem recebido e nos tem compartilhado através do teu Espírito Santo, Senhor. Age sobre a minha vida, Senhor. Age sobre a vida do meu irmão, Deus. Em nome de Jesus. Opera, Senhor, poderosamente em 2025, Senhor, para que realmente vejamos um novo caminhar na vida de cada um. Para aquilo que porventura esteja amarrado, engessado, possa ser liberto. As correntes possam ser quebradas, Senhor. E nós possamos realmente proclamar em todo lugar o ano aceitável do Senhor, para a glória de Jesus. É que nós clamamos e confiamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria dar algumas orientações aos irmãos. Nós temos estudado, eu creio que você já ouviu falar da a casa e a igreja, né? Quem já tem o livro já deve ter lido, e quem não tem é bom adquirir. Nós temos seguido essas orientações já esse ano e vamos continuar seguindo essas orientações que são nos dadas por aqueles que cuidam de nós, né? Nós precisamos disso. Nós precisamos viver debaixo dos cuidados do Senhor, e Ele nos instrui a nos ligarmos àqueles que cuidam de nós, amém? Porque senão a gente sai por aí falando e fazendo coisas que a gente nem sabe direito, né? Então a gente tem uma linha, né? Igreja na Casa já há muito tem falado para nós a respeito disso, e nós queremos seguir as orientações, para que a gente saiba para onde a gente está indo. Amém? Nós não podemos viver desorientados, né? Fazendo as coisas da nossa própria cabeça. Nós precisamos entrar debaixo do cuidado do Senhor e termos essa segurança. Nós que tememos a Deus, nós queremos participar disso e viver na segurança do Senhor. A segurança do dinheiro aqui na terra ajuda a nós fazermos determinadas coisas, mas ela não é suficiente. Nós precisamos ficar debaixo da segurança do Senhor. E uma das coisas que nos traz segurança é a participação na igreja, né? É a nossa participação como membros uns dos outros, como vinculados uns aos outros, com o entendimento, com a compreensão de que a igreja é o corpo de Cristo.
cujo cabeça é Cristo. A nossa pregação é no Senhor, é em Cristo. O que importa no nosso viver são as orientações do Senhor, que é o cabeça da igreja. Então, essas instruções nós temos na palavra. E essas instruções nós recebemos também daqueles que cuidam de nós. Nós não podemos ficar sem cuidado. Nós não podemos deixar de participar da comunhão, da responsabilidade desse grupo que nós vivemos. Aonde que nós servimos? Nós servimos lá no nosso trabalho, as pessoas que nos cercam, mas o lugar onde nós servimos é esse corpo aqui, essa parte. Nós vamos viver integrados nelas, cuidando dela. Cuidando de que maneira? De acordo com o que Deus nos ensina. Quando nós deixamos de participar aqui, nós ficamos fora desse corpo desvinculado. Porque nós aprendemos que somos um só corpo em Cristo. E Ele é o cabeça. Isso aqui não é um clube, né? Isso aqui é uma coisa séria. Mais séria do que qualquer outra coisa que a gente viva fazendo. E muitas vezes, infelizmente, nós não temos consciência de que é o corpo do Senhor. Por isso que nós tomamos a ceia. A ceia não é uma coisa de só menos, que não tem importância. A ceia é a aliança que Cristo fez na cruz, derramando seu sangue, que morreu. Você sabe o que é morrer? Não sabe porque você não morreu ainda. Não é? Esses dias eu estava com o meu netinho lá em casa e eu vivo ensinando ele, falando, quando posso, andando com ele, vou instruindo. E uma das coisas que eu, logo de começo, comecei a instruir ele é a respeito de que Deus criou os céus e a terra, Deus criou as estrelas, Deus criou o sol, Deus fez a luz. E ele já tem essas coisas, esse entendimento, assim, já está nessa compreensão. E eu ensino ele também que tem a morte. E eu explico para ele, né? Falando, nós não podemos bater nossa cabeça, cair, bater nossa cabeça, porque nós morremos. O que é morrer? Morrer é não acordar mais aqui, né? Eu não sei, acho que ele ainda não participou de um velório. Eu estou esperando ter um velório que não seja o meu, para poder mostrar para eles. Mostrar para eles, ensinar. Você morre, gente. Você já parou para pensar que você morre? Tem gente que não tem essa consciência. Então, ele estava brincando no sofá, e eu já ensinando ele, eu sempre estou andando na rua com ele, pego, vou ensinando, e ele estava pulando lá num sofá grande que tem, numa poltrona, e, de repente, eu não sei o que ele fez lá, ele virou cambota e caiu. Só que quando ele caiu sentado. Ele caiu sentado. Ele saiu correndo, falou para a Arlete assim, eu morri. Eu não tinha morrido, mas eu acho que ele queria dizer, eu quase morri. E assim somos nós. Mas eu quero ler alguma coisa que tem sido nos instruído. Aí é bom se você comprar esse livro, viu? É bom se você comprar esse livro, porque nós precisamos andar ancorado na palavra. No capítulo 5, deixa eu ver aqui. No capítulo 5, Jamê escreve sobre a ceia, né? E eu sempre tenho falado aqui na igreja a respeito, eu volto sempre a falar que a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos, pode parecer não ser, mas somos, porque a palavra diz. Então, ele escreve no capítulo 5, aquilo que Paulo falou, né? Ele diz assim, examine-se,
pois, o homem a si mesmo. Uma reflexão, pensando sobre a sua vida. Aqui não é para você pensar na vida do outro, né? Na questão da ceia, de tomar a ceia. Não é para você ficar pensando na vida do outro que não está aqui, talvez. Né? Mas examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, a orientação de Paulo é, você e eu, nós nos examinamos se nós estamos vivendo Cristo, né? Porque viver Cristo é mais do que fazer, né? Viver, Ele está na nossa vida. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ele começa o capítulo 5 com esse versículo. Esses versículos. Não é? Então, ele fala assim. Esse versículo fala, não é? Jamê só está afirmando aqui, né? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Se eu participar disso aqui, mais ou menos, sem entendimento, eu estou comendo para a minha própria condenação. Pensa como é grave isso. Quando eu trato a igreja, como ela se fosse, tanto faz se eu participar ou não participar. Tanto faz ouvir como não ouvir. Né? Nós recebemos instruções aí e tal, né? Não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo. É o corpo do Senhor. É o corpo do Senhor. Eu tenho que pensar nisso. É o corpo e eu sou apenas um membro, que faço parte. Né? Nós somos membros. E ele fala, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Muitos estão mortos. Mortos. Não é? Entende isso? É isso que nos dá razão para participarmos da ceia e tomarmos a ceia. Não é? Você faz a sua reflexão aí, pede perdão para Deus, fala, eu não quero mais me comportar desse jeito, falar mal dos outros, né? Guardar mágoa dos outros, né? Ficar ranheta, como fala aí no mundo, perdoe a palavra, mas se alegrar no Senhor, viver para o Senhor, servir o Senhor, servir uns aos outros, não deixar de participar. Quer ver? São 5 pontos que já me trata. 5 pontos. No 5º ponto, olha aqui, já me fala. Ele fala, não tomar é uma ofensa a Deus. Não tomar a ceia. É uma ofensa a Deus. Por que é uma ofensa a Deus? Porque eu desconsiderei a sua morte na cruz. Imagina. Tanto faz. Não é tanto faz. É interessante que Deus coloca a ceia e a oferta como uma só coisa. Quando tomamos a ceia, estamos ofertando algo ao Senhor. Amém? No ponto 6, são 6 pontos no capítulo 5, ele diz assim, participar e admoestar para a participação é responsabilidade do pastor. Não é isso que está escrito. É a responsabilidade de cada discípulo. Pensou? É a responsabilidade de cada discípulo, de você e eu, de todos nós.
somos responsáveis por animar os irmãos a estas 3 atitudes. Tá bom? Como discípulos, 3 atitudes que eu vou ler para nós aqui. Nós precisamos deixar uma coisa que eu tenho comentado com alguns irmãos. Nós temos que abandonar a questão de eu faço isso, eu penso isso, eu acho isso, eu. Nós temos que estrangular esse eu, né? Fazer morrer esse eu, para mudar nossa linguagem para nós, que somos coletivos, né? Porém somos um. Então fala assim, ó, somos responsáveis por animar os irmãos a essas 3 atitudes. Marca aí, 3 dedinhos: amor, boas obras e pertencer. E ele faz um parênteses: congregar. Amém? Está aqui no livro. Não estou falando nada meu do eu. Estou falando para nós isso. Amém, irmãos? Amém? Então, vamos fazer as nossas reflexões aí. Já me deixou claro aqui, ó, não tomar a ceia é uma ofensa. Uma ofensa. Dolorido isso. Um Senhor que me amou e deu a sua vida por mim. Vamos orar. Senhor, por favor, nos perdoa, Senhor. Perdoa quando nós somos, ó Deus, raso com essas coisas, Senhor. Quando não faz importância, quando nós vivemos amarrados por coisas tão fúteis que nos impedem, que nos fazem, Senhor, deixar de lado aquilo que é mais importante, aquilo que é principal, que é estarmos juntos, num só espírito, num só pensamento, numa só fé, vivendo em um só corpo. Nos perdoe, Senhor, porque é o teu corpo, Senhor. O Senhor nos chama, o Senhor nos dá essa oportunidade de participarmos do corpo do Senhor. Nós não entendemos essas coisas, na verdade, com a profundidade que é, mas entendemos que o corpo do Senhor já sofreu ali na cruz, Senhor. E nós não queremos ser mais um a fazer o corpo sofrer, Senhor. O corpo que é teu, a tua igreja, Pai. Queremos amar a tua igreja. Nós queremos, Senhor, cuidar, Senhor. Cuidar, ter amor por ela, Pai. Nos perdoa, Senhor. E abençoa, Senhor. Faz isso vivo dentro de nós, Senhor, ao tomarmos do pão e ao tomarmos desse cálice. Senhor, nós queremos, Pai, ser dignos disso, Senhor, por causa da sua morte na cruz, Senhor. Ter essa fé, Senhor, que a dignidade não vem de nós, Senhor, mas vem do que o Senhor fez na cruz. O Senhor ali derramou seu sangue e nos comprou, Senhor. Nos comprou, Pai. Nós não devemos nada ao mundo, Senhor. Nós devemos a Ti, Senhor, porque nós somos comprados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida de cada um aqui, Senhor, por esse momento precioso, Senhor. Nós temos gratidão, Senhor, por nos fazer, Senhor, participantes disso, Senhor. Nos perdoe quando nós desconhecemos o corpo. Sara nossas vidas nisso, Senhor. Sara nossas vidas e nos conecta contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Eu chamo o Celcinho aqui para distribuir aqui. Amém? E depois que o Celcinho distribuir, vamos esperar ele e vamos estar orando. Depois que você tomou esse cálice, você pode estar orando. Amém? Abençoando aí sua casa, sua vida.